Olá, torcedor coral que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. O Santa conquistou a primeira vitória fora de casa nesta Série D do Campeonato Brasileiro. O tricolor foi até Ceará Mirim e bateu o Globo por 2-0. Primeira vitória do Santa por 2 gols de diferença desde 1 de abril. E não é mentira, naquela ocasião, vitória do Santa por 3-1 diante do Belo Jardim. Mais de 2 meses depois, o Santa volta a vencer por 2 gols e assumiu, pelo menos por instantes, a liderança do Grupo A3 da Série D do Campeonato Brasileiro. O tricolor fecha a primeira fase com um bom aproveitamento em número de pontos. E sobre a partida, a gente vai trazer detalhes a partir de agora dentro do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, vem aqui embaixo, se inscreve no canal do Anderson Batista, ativa o sino das notificações, comenta à vontade e, claro, interage com a gente. Este é o canal do futebol pernambucano, trazendo notícias, informações, a opinião, logicamente contando com a participação do nosso torcedor. Num compromisso fora de casa, o Santa tinha essa responsabilidade de tentar buscar uma vitória e foi o que aconteceu. É um jogo onde o gramado não permitiu com que as equipes tecnicamente pudessem trabalhar tanto, um gramado mais pesado, encharcado, muito por conta das fortes chuvas que caíram na região de Ceará Mirim, ali na Grande Natal, e o Santa viu um frágil adversário do outro lado. O placar poderia ter sido bem mais elástico até. Um jogo onde os primeiros 30 minutos, o torcedor pode até questionar das poucas chances criadas de ambos os lados, e as chances mais perigosas ficaram a cargo do Santa Cruz. O Santa foi quem teve as principais oportunidades. O goleiro Michael, em momento algum, acabou sendo incomodado pelo ataque da equipe do Globo. O Globo não atua, lanterna do grupo, com todos os seus problemas ao longo da competição. E o Santa ainda tentando se ambientar a partida. Muitas jogadas pelos lados, característica da equipe do técnico Felipe Conceição. Muito acionado Lucas Silva, muito acionado Marcos Vinícius. Torcedor ficou na bronca com o jogo de Nadson. E muita gente pedindo a entrada de Chiquinho nas redes sociais. Entendo o que Felipe Conceição quer fazer em sua equipe, que é nada mais do que oportunizar uma equipe mais rápida em campo. Com o Chiquinho ele perde uma peça por intensidade. Teria nesse aspecto o Pipico, o Emerson Galego e até mesmo a entrada do Chiquinho. Seriam 3. E eu percebo que há uma preocupação maior do técnico coral em relação à marcação da equipe. Fortalecer essa transição defensiva quando o Santa perder a posse de bola. E com a entrada de Nadson isso pode ser possível. Você libera um pouco mais o Emerson Galego para jogar bem mais próximo do Pipico, e o Nadson pode fazer esse trabalho de recomposição. Hoje, sem pingo, o Santa teve Emerson Souza e Fabrício, uma dupla de volantes que podem ser peças, elementos surpresas em algumas investidas ao ataque. E foi o que aconteceu no gol marcado pelo Santa, o primeiro que abriu os trabalhos dessa vitória. Uma chegada pelos lados do Pipico, saindo de definidor para um cara que acabou dando a assistência para o gol do Fabrício. E é isso que a gente quer de um segundo volante do Santa, essa chegada à área, essa chegada ao ataque. E nada melhor do que um gol para o próprio Fabrício. Estava precisando, um jogador que já vinha o torcedor pegando no pé por algumas de suas atuações. Ele acaba cabeceando como manda o figurino, cabeceando para o chão e deixando o Santa Cruz em vantagem ainda na reta final da primeira etapa. O Santa ainda teve uma chance com o Pipico de pênalti, acabou desperdiçando em 2 chances. Pipico na primeira chutou, o goleiro Luiz Henrique defendeu. Depois uma outra finalização no rebote da penalidade e o goleiro do Globo outra vez se saiu bem. E mesmo assim a equipe não sentiu esse gol perdido, já estava com a vantagem. No segundo tempo o Globo tentou ser mais perigoso, adiantou sua equipe. Com isso o Santa apostou nas jogadas em velocidade, já saindo um pouco daquela pressão de abertura do placar que foi conquistado no primeiro tempo. No segundo tempo
o Santa esperou mais o adversário e tentou jogar no erro do Globo, que foram muitos, né? Embora alguns ataques, principalmente durante o jogo, onde exigiu defesas do goleiro Michael, no segundo tempo o Santa partia com os seus pontos e com as mexidas que foram feitas, né? A gente percebe que, por exemplo, né, a entrada de Vagninho na equipe, a entrada também do próprio Chiquinho, que era um pedido do torcedor, né? O Pipico sai da partida e tem sido comum na equipe de Felipe Conceição a entrada de Emerson Galego praticamente como um centroavante, jogando mais por dentro, né? A troca na lateral direita, né? A entrada do Léo Fernandes e a entrada do Maranhão, que é importante até para que ele possa manter essa pegada na marcação. Se Maranhão não é um exímio definidor, mas é um cara que ajuda nesse trabalho de recomposição, e contar com o faro de Emerson Galego, que nas últimas partidas tem se notabilizado por ser o homem-gol do Santa Cruz, e está sendo assim ao longo desta Série D, né? No segundo tempo, jogada típica de um cara que sabe fazer bem o jogo de corpo, o pivô, no meio da defesa da equipe do Globo, acabou girando e tocando no cantinho do goleiro Luiz Henrique para marcar o segundo gol do Santa Cruz e fazer a festa dos torcedores corais que estiveram presentes lá no estádio Barretão. 2-0, né, pelo placar, pela atuação, pelas condições do gramado, pela situação na tabela. Santa Cruz tinha essa pressão de vencer a equipe do Globo, muito por conta da vitória dos adversários em cima da equipe norte-riograndense, e no fim das contas essa liderança compartilhada do grupo com a equipe do Pacajus. O Santa segue ainda segurando essa ponta da classificação junto com a equipe cearense, mas um detalhe interessantíssimo que não pode ser deixado de ser frisado aqui no nosso comentário. O Santa abre 4 pontos em relação a várias equipes, a inúmeras equipes que estão com 10 pontos e brigando ali pela terceira e a quarta vaga neste momento do grupo A3 da Série D. Então uma vitória importante, porque o Santa se distancia daquele bolo de equipes que estão ali disputando o G4. O Santa se isola junto ao Pacajus como as equipes que estão, né, já mais bem encaminhadas nessa classificação. E se levarmos ao pé da letra, vitória em casa e empate fora, né, e a soma do número de jogos vezes 2, né, que é sempre o cálculo que muitos que trabalham com futebol fazem, o Santa está seguindo à risca o que deve ser feito na Série D. O Santa já tem 14 pontos em 7 jogos. É campanha de líder de grupo e nitidamente a gente percebe que o Santa Cruz está fazendo sim atuações competitivas. É uma equipe que obviamente e na parte técnica vai deixar em muitos instantes a desejar. Isso é normal da competição. Estamos assistindo a uma 4ª divisão nacional e não um jogo de Premier League, mas competitivamente falando, o Santa Cruz tem mostrado aí algumas virtudes dentro da Série D que o credenciam a estar na liderança desse grupo. Num grupo bem enjoado, num grupo chato, com equipes que prometem, quem sabe, na segunda fase, dar um trabalho maior a outras equipes que estão em chaves distintas. No mais, uma vitória, né, para tirar esse peso de não ter vencido ainda longe de casa, e acredito que quarta-feira o torcedor vai fazer a sua parte no José do Rego Maciel. Se já fez hoje, mesmo que em um número mais reduzido por jogar longe de casa, no Arruda, quarta-feira, 8 da noite, mais uma vez contra o Globo, né, agora virando o mando de campo, o Santa Cruz tem a possibilidade, né, de, quem sabe, né, se isolar na liderança. O Santa já conseguiu 66% dos pontos que são possíveis para uma classificação segundo os matemáticos. O Santa já tem 2/3 dos pontos conquistados e nem por isso vai parar de pontuar. O Santa vai querer a liderança, até porque a liderança faz com que a Cobra Coral possa, em casa, disputar a segunda fase, o jogo da volta, seja no estádio do Arruda. Um passo de cada vez. Santa agora com o retorno da Série D e a expectativa para o jogo de quarta-feira. Se a atuação não foi convincente hoje, mas o resultado veio. Um resultado um pouquinho mais até folgado do que estávamos acostumados a acompanhar. 2-0 Santa, e obviamente que eu vou querer a opinião do torcedor coral aqui dentro do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, vem aqui embaixo. Se inscreve no canal do Anderson Batista. Este é o canal do futebol pernambucano com notícias, atualizações e muito mais do mundo da bola
aqui no nosso estado. Até mais!